esse que é o de 2008, até hoje. Eu tenho quase 10 mil vídeos. Vê se minha coerência... Desde o computador 386. 381, eu usei 286. Eu joguei Prince of Persia em tela fósforo verde. Você jogou Prince of Persia em fósforo verde? Não. Era um disquete de 5 1/4? O disquete eu sei. Lembra do disquete? O disquete eu tinha sei. um maiorzão ainda que eu cheguei a usar. Tinha. Eu não usei. Eu tive aula no Senai acho que com 286. Acho que era isso. Ou inferior ainda. Quando não tinha o sistema Windows, era qual? Tela era verde. O DOS. MS. Era o DOS. A tela verde era independente do sistema operacional. Eu usava DOS, esse é até curioso, né? Tudo comandinho, né? Tudo que você ia fazer tinha um comandinho. Eu usava a internet, a BBS era por linha de comando. Era uma internet não gráfica. Era por linha de comando. Eu comecei a usar a internet assim, antes de 94. E aí, em 94, liberou. Aí já estava liberado nos Estados Unidos já fazia tempo. 92 o usuário já usava. Era riquinho, hein, meu? Meu, não era uma coisa... É que assim, eu sempre gostei disso. Né? A gente não tinha nessa época... Não é nenhum demérito ser riquinho, não, pô. Não era, não. Eu vim até de uma família pobre, morei até os 6 anos de idade de frente pra favela, e aí depois dos 7 anos começou a melhorar, né? Aí em 94 eu tinha um computadorzinho legal, mas foi curioso assim, eu gostava de Prince of Persia, era muito legal. E eu tinha monitor, naquela época branco, tela branca, verde e laranja. Fósforo laranja era bem, na época era muito bonito. Então eu sempre achei que o Prince of Persia era monocromático. Sempre, não sabia que ele era colorido, porque a gente não tinha acesso a monitor colorido. Aí eu lembro que nós fomos em algum lugar, não lembro o que era, que tinha um computador de tela colorida. Eu falei, vamos jogar. Só que a gente colocou e não esperava que tinha cores, que achou que o jogo era monocromático. Eu pensei que tinha sido no fliperama que você viu. Não. Levamos disquete lá numa casa lá. Não era uma casa, era algum lugar. O próprio disquete. Isso, levamos disquete e fomos jogar. Aí na hora que eu coloquei o disquete, aí apareceu o Prince of Persia com maravilhosas 16 cores. Meu, era a coisa, 16 bits, era a coisa mais bonita que eu tinha visto na minha vida. Deve ter sido animal, Nossa, né, cara, você vê o Prince of Persia em 16 cores. Era uma coisa maravilhosa. Animal. Show. Ô, Léo, recentemente o Jota teve aqui, do MBL, e uma das questões que nós colocamos para ele foi que o fato de votar com o partido ou votar pelo idealismo dele próprio, né? Sim. E ele deixou bem claro que ele é o MBL, então ele vai votar junto com o partido. Você é um cara que sempre se posicionou muito bem nas questões ali do que você acredita e tal, né? Você entrando pro MBL, como que você vai fazer? Você vai votar com o partido, ou vai votar pelo seu idealismo, pelo que você acha? Hoje pelo MBL, hoje, assim que virar partido, né, é obrigatório votar. Obrigatório. Não existe a obrigação. Não, existe sim, no MBL existe. Mas ele vota se ele quiser. Do voto ainda, você não pode, por exemplo, sair do partido, você mudar de partido depois que você ganhou a eleição. Tem umas coisas assim. Eu ainda não vi eu já ouvi o Renan falando que hoje tem um contrato. Sim, tem. Porque você eu não assinei contrato, obrigado a votar pela direção pelo que a direção do partido decidir. Mas isso é legal? Esse contrato de gaveta interno do MBL? Nós estamos falando de algo que se pode ou não fazer. Eu acho que deve ser legal, não sei se não fosse legal, ninguém iria fazer, tá? O que acontece... Pode não ser moral, né? Eu tô há pouco tempo... Não, eu acho que até é muito moral. Não, eu falei, pode até não ser moral, mas legal. Por quê? Eu acredito Muitas que pessoas que não eram ninguém. Eu, por exemplo, tá? Eu não acho isso, eu acho que o MBL é muito grande. Mas o pessoal fala pra mim, por exemplo, você é um cara que você vai levar gente pro MBL. Tenho certeza. Porque principalmente o pessoal, e eu acho até curioso, o pessoal que curte o Bolsonaro... Se for, já vou com você, cara. E muita gente fala assim, pô, já tem uma mensagem no WhatsApp aqui, eu te mostro. Fala assim, pô, a única pessoa que faria eu votar no MBL é você. Né? Então, acho que com o tempo a gente vai mudando, porque se criou do mesmo jeito, tá? Como eu sempre falo. Eu sempre falei isso, olha lá no meu Twitter, as mensagens antigas estão lá. Eu sempre falo assim, eu quero que o Bolsonaro se lasque. Eu não tô falando isso pra defender o Bolsonaro. Tô falando isso pra defender o que é certo. Tá? Então, do mesmo jeito que a mídia mentiu muitas vezes sobre o Bolsonaro, e isso foi ruim, o que a mídia fez. Porque pra muita gente, como a mídia mente sobre o Bolsonaro, tudo que se fala sobre o Bolsonaro é mentira. Então tem gente que não acredita, a gente não ia poder ter decisão monocrática. Isso foi tirado, isso foi aprovado, Congresso, Senado e tal, e o Bolsonaro foi lá e vetou. Sim. Então você tem esses absurdos que acontecem no STF hoje por causa do Bolsonaro. Só que a mídia mentiu tanto que pra muita gente tudo é mentira. Tá? E pessoas inteligentes que eu conheço, viu?
Pessoas inteligentes acham que o Bolsonaro fez tudo que é certo e tal, e não foi. O Bolsonaro fez um monte de merda. Só que... E ele fez tanto merda que a mídia não precisava mentir. Só que a mídia já foi contra desde o começo, todo mundo que entrar de direita é fascista, né? E se faz o mesmo com o MBL. Então, o MBL é de esquerda. Não tem ninguém de esquerda. Ninguém, talvez tenha alguém que tenha alguma tendênciazinha. Ninguém também não dizer. Mas a é alguém recente talvez lá, alguém né? tenha alguma, mas eu não sei ainda. Que você vai falar com ela daqui uns dias, eu não sei né? ainda, né? Mas vamos conversar. Mas eu falo com pessoas lá que elas são, pra mim, não são, mas elas seriam rotuladas pela mídia de extrema direita. E eu acho curioso o seguinte, quando o MBL vier com um projeto que as pessoas vão entender e elas vão apoiar, e aí você vai ver que pra mídia o MBL vai virar de esquerda pra extrema direita na hora. Aí não vai ter o direito. Mas e é o quê? Mas, é centro? Não, é direitíssima o MBL, é direitíssima. Mas você falou que a mídia entende o MBL hoje como esquerda? Você tem muita gente hoje que quer colar a pecha de esquerda no pessoal... Nem o mídia, mas pessoal o pessoal de direita fala. fala. Né, que o MBL é de esquerda. Tá? Não. E não é, de jeito nenhum. Não é. Aí você bota lá uma foto, tá lá o pessoal aqui do PT e tá o Kim lá atrás. Aí eu falo, pô, e tem essa foto aqui do Bolsonaro rindo e apertando a mão do Alexandre de Moraes, e aí? Sim. Então, por foto, né, qualquer um é qualquer um. Mas e aí? E a pergunta que eu fiz? Vamos lá, já até esqueci a pergunta. Me repete aí, por favor. Se você vai votar... Ah, tá, perdão, lembrei, de votar. Sim. Então, essa questão do contrato é importante por quê? Porque um monte de gente que não era ninguém, eu, Entendi. razoavelmente, ainda sou conhecido, mas um monte de gente que não era ninguém, só apareceu por causa do MBL, e aí o cara ganha a eleição, e fica viciado em cliquezinho, e trai a missão, que é por isso que o partido chama missão. Mas aí ele vai ser expulso do partido, ele vai para outro partido. Mas aí que tá, mas você não pode ficar errando com isso. Você quer montar um grupo por um objetivo em comum. Eu entendo e até concordo em certo ponto que quando a gente entende que tem alguém ali realmente bem intencionado. Sim. Então, por exemplo, vai ter uma lei do aborto. De repente vamos falar disso daí. Aí a missão fala assim, não, nós somos contra. Sim. Aí um pega e fala assim, não, eu quero votar a favor. Esse cara automaticamente ele vai estar expulso do partido. Não. Isso tem um momento pra isso, tá? Tem o congresso, até te convidei lá pra ir no congresso. Não, eu vou. Você tem o congresso, você tem um lugar, um momento para as pessoas discordarem. Isso eu já contei essa história. Não, eu tô falando em votação de Senado, em Tá. Congresso. Acho que nesses locais, acho que você tem que seguir a orientação do partido. Você concorda que um barco, ele só vai chegar rápido no destino se todo mundo remar para o mesmo lado? Sim. Se cada um remar para um lado, a gente Sim, não vai sim. para lugar nenhum e é Não. o que acontece em todo Não, partido. eu acho bacana, mas às vezes pode ser perigoso, né? Mas aí não seria um partido de direita. Os caras não vão votar contra os ideais de direita. Você entendeu? Então, por exemplo, eu falei isso com o Renan. É que a gente Tá. vê as instituições tomando rumos diferentes, né? Concordo. É. Pode ser que amanhã eu me... Mas eu falei, por exemplo, com o Renan. Eu falei, por exemplo, eu não tenho contrato, eu não assinei contrato, mas vamos supor que eu vou ter um contrato com um partido, tá? Legal. Falo, bacana, tá? Eu tenho um contrato aqui, não posso sair do partido. Agora, se amanhã a Polícia Federal pegar malas, como aconteceu aí, com 100 milhões na casa do Renan, eu vou sair. E o Renan ainda falou pra mim, falou assim, não, e eu te autorizo a sair. Seu contrato não vai valer nada. É. Então, perguntem isso pro Renan. Quando vocês virem live dele, perguntem isso. Vê se ele vai me obrigar. Não, eu roubei 100 milhões, apareceu 100 milhões na minha casa, né, dinheiro ilícito, e todo mundo tem que ficar comigo. Não, eu vou sair. Só que se eu estou entrando, é porque eu tenho a convicção que isso não vai acontecer. Porque se eu não for pra lá, eu vou pra onde? Então, o único partido ainda que eu ainda tenho alguma simpatia é o Novo. Ô, Léo, mas eu não consigo... eu tenho certeza que... Quantas pessoas tem lá no MBL? Vamos supor que tem 100 filiados lá. E tenho certeza que muitos, ninguém pensa igual. Sim. Então ali O Congresso é até engraçado, tem umas discussões loucas. Então, É que é a cúpula do partido que Sim. alinha esses pensamentos. Essa eu acho que é a tese. sim, mas então... É que quem tá lá já tá nesse alinhamento de pensamento, já Sim. começa por aí. Mas surgem coisas novas. Sim, claro, sem Surgem dúvida. coisas que hoje não tá em pauta. Sim. E aí, amanhã tem algo novo. Sim. Por exemplo, a lei agora, o Bilinski agora colocou lá o projeto de lei para proibir as pessoas de levarem os bebês reborn no SUS, né? Não, Chegou pelo amor nesse de Deus. ponto. Porque tem pessoas que estavam Jesus. levando. Então são coisas novas. Mas tinha que levar Mas no particular. Isso acho que era fake news, né, cara? Acho que não era possível. Cara, eu Não, acredito em tudo, né? parece que teve uns casos Não, aí. e essa pessoa pode matar alguém.
Porque ela vai ocupar lá o serviço, vai ocupar o médico com uma besteira dessa. Mas isso vai aí acho que era pra trazer um clique, né? Acho que era pra chamar atenção. Pode ser também. Sim. Não pode. Não duvide da estupidez humana. Cara, eu já vi pessoas fazer coisas piores. Acho que até com 70 de QI não faria isso... Mas legitimamente. A humanidade tá doente, cara. 83 é a média, tá? Tem gente com 70, com 60, com 50. Então tem que tomar cuidado. Mas vamos lá, continue. Então, essa questão de sempre estar votando com o partido ali, a cúpula ali decidiu e todo mundo vai ter que votar, acaba não sendo... Não é democrático, né, cara? Porque... Não, mas não é pela cúpula, tá? Todo mundo ali tá falando. Lógico que você tem as pessoas até no estatuto. Mas vai ter divergência. Vai ter divergência. 100 pessoas lá na reunião. Você tem votação. Sim. Aí tem coisas assim, se eu não me engano, por exemplo, o presidente, o voto dele vale 2. Mas se gente divergir, um voto vale 2, também não vai fazer muita diferença. Né? Então você tem um momento para você divergir. Eu já contei essa história, tá? Contei lá com o Marco Antônio, que é a história do Marechal Yamamoto. Vocês já viram essa história do japonês, que ele fez o ataque a Pearl Harbor? Acho que sim. Tá? Sim. Eu falei pra ele, isso aí é o que eu estou entendendo, né? O MBL. Isso eu já vi acontecer em diversas empresas e universidades, cansei de ver isso, tá? A gente aqui, você tem o nosso chefe tá aqui no monitor. E nós temos projetos, tá? Eu tenho o meu, você tem o seu, você tem o seu. Cada um quer botar o seu projeto, né? E aí... Cada um expôs o seu, o chefe escolheu. Não, vai ser o do Wagner. Né? Aí, como não foi o meu, nem o seu, o que a gente faz? Começa a boicotar o dela. Eu falei não apoia pra ser legal, né? Faz corpo mole e tal. E aí, quando der errado, não falei que ia dar errado? Né? Se colocasse o meu, não dava errado. Eu nunca fiz isso, né? Eu nunca fiz isso, juro por Deus, tá? Nunca fiz isso. Só que, por exemplo, o Marechal Yamamoto é uma história que eu uso como exemplo, porque é um cara que viveu nos Estados Unidos, e na hora que eles falaram, os japoneses querendo conquistar China, conquistar Coreia, conquistar o Pacífico todos, cara, a gente precisa atacar.